Olá, a paz do Senhor. Estamos agora iniciando mais uma disciplina do nosso livro de Epístolas Universais, do nosso curso básico e médio em teologia. Louvar a Deus por essas duas últimas epístolas que estaremos analisando. Neste momento estaremos vendo primeiramente a epístola de 3 João, e posteriormente a epístola de Judas. E eu gostaria de convidar você a deixar perto de você a sua Bíblia, assim como também o seu livro do STPAD, para que sirvam de subsídios, e a palavra de Deus é a base do nosso ensino. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir a Ti a Tua orientação, que Tu venhas nos dar graça, iluminar o nosso entendimento, para compreender as verdades da Tua palavra e destas duas grandiosas epístolas que compõem o cânon das Escrituras do Novo Testamento. Ser com esse aluno que neste momento, Senhor, está concentrado para aprender a Tua palavra em nome de Jesus. Vamos lá, querido acadêmico. Vamos estar aqui iniciando com a epístola de 3 João. O autor é o apóstolo João. Foi o autor das 3 epístolas que levam o seu nome. No caso, eu prefiro o termo escritor ou autógrafo, que isto mostra que este escritor estava inspirado pelo Espírito Santo. Escreveu também o Evangelho segundo João e o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O tema desta epístola é o dever da hospitalidade com o ministério e o perigo de uma liderança ditatorial. Avançando. Quem é o destinatário desta epístola? É claro que as epístolas de João, a primeira, a segunda, a terceira, estão inseridas no grupo das epístolas universais. Porém, esta epístola em especial, ela tem um destinatário, uma pessoa, que nesta pessoa está ali representado toda a igreja também, principalmente no que tange aos obreiros desta igreja. Então, nós temos nas páginas do Novo Testamento 3 Gaios. Por que Gaio? Porque Gaio é o destinatário desta epístola. O presbítero, João se apresenta como ancião, lembrando que esse termo ancião não se refere somente a uma questão de idade, mas a posição. O João, mesmo sendo apóstolo, ele se identifica como presbítero e ele destina ao amado Gaio, e ele diz: a quem eu amo. Então, nós temos aqui no Novo Testamento 3 Gaios. O primeiro é o Gaio de Corinto, que havia recebido uma igreja na sua casa também. O Gaio da Macedônia, companheiro do apóstolo Paulo, e Gaio de Derbe, aparece em Atos capítulo 20, versículo 4. A maioria dos estudiosos, eles vão dizer o seguinte, que o Gaio a quem João destina essa terceira epístola é justamente este último Gaio, o Gaio de Derbe. Então, João ele chama Gaio de agapetos, no grego, que significa amado. E ele ressalta o desejo de que Gaio prosperasse em todos os níveis. Ao versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, João aqui ele está demonstrando o desejo de um pastor, de um presbítero, de um líder, no desenvolvimento na vida material, espiritual e emocional de um obreiro. João ele destaca não somente este desejo de que Gaio prosperasse, mas no versículo 3 ele vai dizer: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade como tu andas na verdade. Então o líder ele não pode se preocupar somente no aspecto de prosperidade. Ele tem que se preocupar com o testemunho da igreja, com o testemunho do obreiro. Vamos avançando. A data é a mesma para as 3 epístolas.
Segundo uma questão de cronologia bíblica, essas epístolas foram escritas quase que no mesmo tempo, em seguidas, aproximadamente aí no ano 90 depois de Cristo. O local também é o mesmo, a cidade de Éfeso, aonde João viveu e pastoreou até os últimos dias de sua vida. Então nós temos aqui os personagens centrais desta terceira epístola. Os três eram obreiros. Nós temos o Gaio, o Diótrefes e Demétrio, 3 obreiros. Este Gaio é a quem João destina esta epístola. E no versículo 5 nós temos uma característica extraordinária de Gaio. A Bíblia diz: amado, procedestes fielmente em tudo, o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Esses estranhos aqui não eram qualquer um. Eram pregadores itinerantes, missionários, e pregavam a palavra do Senhor Jesus. E o que é interessante é que Gaio, ele recebia esses obreiros. Ou seja, nós vemos que na segunda epístola, lá no versículo de número 10, a Bíblia diz que aquele que não tem a doutrina de Cristo, nós não devemos nem recebê-los em casa e nem saudá-los. Só que na terceira epístola nós temos um contraste com esses falsos mestres da segunda, e João vai justamente dizer isto. Olha, um obreiro que de fato é um missionário, é um pregador que traz a doutrina de Cristo, nós devemos recebê-lo. Olha o que ele vai contextualizar no versículo 6. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Essa expressão se conduzires significa, ali no original grego, a ideia de dar suporte, e este suporte financeiro. Então perceba que Gaio não somente hospedava esses obreiros, mas ele também despedia estes obreiros de uma forma onde eles estavam amparados financeiramente. Olha o exemplo de Gaio. Compromisso com a obra. No versículo de número 8, a Bíblia fala e o chama de cooperador da verdade. Olha, portanto, aos tais devemos receber. João está dizendo, se alguém que tem comprovadamente o evangelho, se alguém que ministra com idoneidade, com biblicidade, nós devemos recebê-lo, para que sejamos cooperadores da verdade. Então aqui nós aprendemos com o exemplo de Gaio, nós não fazemos a obra de Deus somente pregando. Perceba que em nenhum momento é dito que Gaio pregou. Gaio, ele hospedou estes missionários, ele abençoou esses missionários financeiramente e ele se tornou um cooperador da verdade. Nós temos um segundo personagem nesta epístola, que é pequena em tamanho textual, mas gigante no conteúdo, aonde o nome dele é Diótrefes, que ele é antagônico a Gaio, ele é o oposto de Gaio. No versículo 9, a Bíblia diz, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então Diótrefes, ele ignorava os escritos do apóstolo João. Além de ignorar os escritos do apóstolo João, ele ainda nem recebia o apóstolo. Irmãos, questione alguém que é tendencioso ao isolamento, que limita a aproximação de um obreiro verdadeiro de você. Porque Diótrefes, ele estava impedindo o ministério de João para aquela abençoada comunidade. Diótrefes, ele tinha uma ambição pelo poder. Diótrefes, ele era um caluniador. Olha o que diz aqui no versículo de número 10. Aí é versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Essa expressão proferir no grego é pluarron, que significa falar absurdos. Então perceba que Diótrefes,
além de impedir que João escrevesse ou fosse recebido pela igreja, ele ainda falava absurdos sobre o apóstolo João. E ele, não contente com isso, ele impedia os irmãos de exercerem a hospitalidade. No final do 10 diz assim: não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. Além de não hospedar estes verdadeiros ministros do Senhor, ele ainda praticava um abuso de poder. Diz aqui no final do versículo 10 que ele lançava fora da igreja os irmãos que, à semelhança de Gaio, estavam exercendo a hospitalidade. Então perceba, irmãos, o perigo de um obreiro que não anda com o amor de Deus no seu coração, que não tem essa visão perfeita do evangelho. Mas, se na igreja tem obreiros ruins, tem obreiros bons também. Nós vemos aqui o Demétrio, no versículo 11 ele aparece, diz aqui: amado, não sigas o mal, mas o bem, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Ele está dizendo, olha, siga o bem. Aí é apresentado Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. A igreja dava testemunho de Demétrio. E João, o apóstolo, também era testemunha de Demétrio, dizendo, nós testemunhamos também, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. O que João está dizendo a Gaio? Olha, Gaio, tem Diótrefes, que é um obreiro mau, é um homem ambicioso, mas tem o Demétrio, que é um obreiro que dá bom testemunho. Siga o exemplo dele. É muito importante nós termos marcos e referenciais ministeriais. Amém? Vamos avançando agora, finalizando esta epístola, avançando para a epístola de Judas. São epístolas de contexto bem resumido, mas que tratam de grandes assuntos. A epístola de Judas. Quem é o autor desta epístola? Essa epístola que vai ter apenas 25 versículos. Quem é o autor dela? É o Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Por quê? Que a maioria dos teólogos é consenso entre eles ser Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Diz aqui o texto: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele não se apresenta como apóstolo, mas se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago. Aqui em 1 Coríntios, tem um texto aqui no capítulo 9, versículo 5, que cita justamente a importância dos irmãos de Jesus na igreja. Olha aqui, 1 Coríntios 9, 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, primeiro grupo, e os irmãos do Senhor, segundo grupo. Então nós percebemos que os irmãos de Jesus tinham um papel importantíssimo na igreja. Tinha os apóstolos, mas tinha os irmãos do Senhor. Então o Tiago, irmão de Judas aqui, não era, nominalmente falando, um apóstolo. Ele não se autodesignava como um apóstolo, mas tinha uma importância extraordinária na igreja. Ele era tido como uma das colunas da igreja, juntamente com Pedro e com João. Quem é os destinatários desta epístola? Está aqui ainda no versículo 1. Aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. É uma epístola católica, uma epístola universal. Kistemaker, ele comenta algo interessante dizendo o seguinte, que os destinatários desta epístola tinham bom conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, pois o autor lhes fala de assuntos conhecidos, por exemplo, a respeito do Êxodo, dos anjos caídos, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, Caim, Balaão, Coré. Então, os estudiosos, como Kistemaker, vão dizer justamente que essa epístola fora direcionada a uma comunidade judaica, que conhecia o Antigo Testamento. Vamos ver agora algumas peculiaridades desta epístola. A primeira peculiaridade dessa epístola é que ela é muito similar à epístola de 2 Pedro.
E entre os estudiosos há justamente essa discussão. Quem foi que escreveu primeiro? Foi Judas ou foi Pedro? As epístolas. No caso, a de segunda, de Pedro. Por quê? Porque a escrita é muito similar. Então, entende-se que Pedro escreveu primeiro e Judas escreveu posteriormente, tendo esse conhecimento dessa epístola de 2 Pedro. Então, qual é o propósito dessa epístola? É alertar sobre o pecado dos falsos mestres. Ele vai dizer aqui no versículo 4, na parte A, porque se introduziram alguns, esse alguns aqui que se introduziram no seio da igreja, eram os falsos mestres. Eles eram o quê? Homens ímpios, aqui no versículo 4, que convertiam em dissolução a graça de Deus, ou seja, transformavam a graça, a liberdade em Cristo em libertinagem para pecar. Diz a Bíblia que eles negavam a Deus, negavam ao Senhor Jesus Cristo. Então é interessante, irmãos, como essas epístolas, elas são epístolas que fundamentam a nossa fé. É a doutrina dos apóstolos. Ou seja, nós lembramos um pouquinho aqui da epístola de João, onde ele diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, está aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2, este espírito não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Então nós vemos aqui Judas também trabalhando esta ideia, porque os falsos mestres aqui negavam a Cristo. Então nós temos aqui o propósito da epístola de Judas. O propósito inicial, olha só como o autógrafo ele estava orientado pelo Espírito. No versículo 3, Judas diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. O objetivo inicial de Judas era escrever como se fosse um tratado teológico a respeito da salvação comum. Em teologia, nós chamamos isso de soteriologia. Só que há uma mudança. Ele diz aqui no versículo 3, mas eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele queria escrever um assunto, mas aí o Espírito Santo mudou a mensagem. Não, tu vai falar sobre um conteúdo apologético, porque é uma necessidade da igreja. O líder, o obreiro, o pregador, o ensinador, o mestre, ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para que ele seja orientado por Deus sobre o assunto que de fato a igreja precisa para aquela ocasião. Trago aqui uma argumentação do pastor Hernandes Dias Lopes, de grande expositor bíblico, que ele diz assim: a palavra exortar era um termo muito utilizado por um general, convocando um exército para a batalha. É como se Judas estivesse dizendo: olha, igreja, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra contra os falsos mestres, e eu preciso exortar, eu preciso despertar esses soldados para que não percamos esta batalha. Louvado seja Deus. Que o Senhor levante nos nossos dias homens e mulheres, ensinadores, mestres, pregadores, para que exortem, para que despertem esse exército na batalha contra o mal. Tem aquele hino: na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Você faz parte desse exército, por isso que você está aqui. Considerações sobre os hereges apresentados por Judas. Primeiro, Judas inicia falando aqui a respeito dos exemplos da condenação iminente. Judas está dizendo: olha, você que é um herege, não pense que ficará sem castigo. No 5 ele diz o seguinte: havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Irmãos, o deserto durante a peregrinação de Israel foi o maior cemitério que já existiu. Os arqueólogos e estudiosos do texto bíblico vão dizer que mais de 2 milhões de pessoas tombaram no deserto, porque foram rebeldes. Ele vai dizer no 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo do grande dia.
refere-se aos anjos caídos. Perderam o principado, perderam a sua posição, eles não guardaram, ou seja, não valorizaram, mas foram rebeldes e de lá foram lançados. No 7 ele vai dizer, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Ou seja, ele está dizendo que assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos por conta do homossexualismo, por conta da prática da sodomia, assim também os hereges seriam punidos. Nós temos aqui, na segunda coluna, que os hereges rejeitaram as autoridades. No versículo 8 nós temos 3 verbos que expressam isso: contaminar, rejeitar e maldizer. O povo de Sodoma, quando eles tinham relacionamentos homossexuais, eles contaminavam a sua própria carne. Os anjos rebeldes, eles rejeitaram o seu próprio principado e queriam aquilo que não era deles, juntamente com Lúcifer. Os israelitas rebeldes eram maldizentes, eram homens e mulheres que murmuravam e por isso pereceram no deserto. Aí Judas vai dizer o seguinte, que o destino destes homens é como o destino de Caim, aqui no versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Caminho de Caim, engano do prêmio de Balaão e contradição de Coré. Caminho de Caim. Caim se rebelou-se contra o caminho de Deus para a salvação. 1 João 3:12 diz assim, não, nós somos, 1 João 3:12. Glória a Deus. Perdi aqui a referência. Mas Caim foi aquele que rejeitou a orientação de Deus a respeito justamente de obedecer para não pecar. Está aqui, 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não ouviu a repreensão do Senhor. O herege é alguém que não ouve a orientação de Deus. O engano do prêmio de Balaão, no versículo 11, aqui da epístola de Judas. O prêmio de Balaão fala daqueles obreiros que comercializam o próprio ministério para ganhar dinheiro. 2 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 15 e 16 diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha isso, irmãos. Judas e 1 Pedro e João estavam ali na sintonia do Espírito Santo. A contradição de Coré é rebelar-se contra a liderança, irmão. Coré motivou Datã e Abirão e uma turma para se levantarem contra Moisés. A família de Coré desceu a cova. A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu eles vivos. Está aí a referência de Número 16. Leia todo este capítulo, é importante você fazer isso. Nós vamos agora tratar sobre 6 figuras que expressam a hipocrisia dos hereges, a partir do versículo de número 12. Judas, versículo 12. Diz assim, estes são manchas em vossas festas de amor. Tem traduções que dizem rochas ou pedras, submersas ou escondidas. Irmãos, uma pedra escondida, ela tem a missão de causar acidentes trágicos. O grande Titanic, aquele navio majestoso, gastou-se milhões para a construção dele, mas por conta de um iceberg escondido, ceifou milhares de pessoas. Ou seja, irmãos, nós vemos que muitos obreiros são como rochas escondidas para causarem acidentes trágicos. Judas vai chamar esses obreiros, aqui na parte B do versículo 12, vai chamar esses obreiros de pastores que apacentam-se a si mesmos. Ou seja, muitos hoje se autodenominam apóstolos. Você já se perguntou por quê? Muitos se autodenominam apóstolos,
porque não há ninguém acima deles mais. Eles estão prontos para fazerem o que quiser. Por isso que hoje nós estamos vendo pessoas vendendo feijões, pessoas vendendo água ungida, e por aí vai. Eles fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto, dos crentes consumidores. Judas ele vai chamar estes obreiros, na parte C do versículo 12, de nuvem sem água. Irmãos, para que serve uma nuvem sem água? Ou seja, fala daqueles que prometem chuva, mas desapontam. Eles prometem salvação, mas eles mesmos estão perdidos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz aqui, ó. 2 de Pedro 2, 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Isso fala daqueles que prometem uma vida em Cristo, mas nem eles vivem essa vida. Eles são nuvens sem água, porque qual é a água da nuvem? É a doutrina. Vamos ler aqui o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 2. Eu espero que você, acadêmico, me acompanhe. Eu estou lendo a Bíblia no momento da aula, justamente para que você acompanhe o texto. 32 e 2 diz assim de Deuteronômio: goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chovisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A doutrina, irmãos, ela é como uma chuva que rega, que produz vida, que faz crescer a boa plantação do Senhor. Esses obreiros não têm doutrina, são nuvens sem água. Quarto, são árvores mortas. Olha o que diz aqui no versículo 12, finalzinho, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, são árvores sem frutos e sem raiz. Irmãos, no original ali são árvores que estavam na sua estação, mas não tinham frutos. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. São aqui no versículo 13, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. São ondas bravias. Isaías 57, versículo 20. Vamos ler esse texto, que é muito importante. 57, 20 diz assim, ó: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Por que eles são ondas bravias? Porque eles trazem sujeira, eles trazem podridão. É só você observar quando ocorre um tsunami, o tanto de lama que invade a cidade. São obreiros que são como tsunamis para destruição. São ondas tempestuosas, bravias, que causam uma trágica e terrível destruição. O apóstolo, ou Judas, vai chamar aqui estes obreiros de estrelas errantes. Olha o versículo 13. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Estrelas errantes é uma referência aos anjos que caíram do céu como estrelas. Está lá em Apocalipse 12:4, contextualizado este momento. Ou seja, nós percebemos que se nós andarmos como obreiros que estão como com as doutrinas dos demônios que caíram, que estão cheios de malignidade no seu pensar, nosso destino será como o deles. Nós temos que fazer essa reflexão da nossa postura como obreiros e obreiras na seara do Mestre. Vamos para as considerações finais. Judas ele vai tratar no final aqui, a partir do versículo 20, a respeito da edificação contínua, que tem como base a palavra de Deus e a oração. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então a igreja, segundo Werner de Boer, não é um local de visitas, mas de obras. Uma igreja que perde a edificação de si mesmo e um ao outro, ela perdeu o seu sentido de existir. Nós não podemos separar a palavra de Deus da oração. Em Atos 6 e 4, os apóstolos se dedicariam à palavra e à oração. A partir do versículo 22, nós vamos tratar a respeito da importância de nos comprometermos com a evangelização.
Devemos nos compadecer de quem está sendo alvo de uma heresia. No 22 diz assim: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Como é triste um obreiro, um irmão que até então estava firme e agora está sendo alvo de uma heresia, está duvidoso da fé que professa. No 23, na parte A, ele vai dizer: salvai-vos alguns arrebatando-os do fogo. Cuidado! Existem muitos que já estão se queimando no fogo das heresias. Só que ele vai dizer no versículo 24: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós temos que ter cuidado. Quantos começaram dizendo que iam evangelizar, que iam advertir e acabaram, como diz o texto no 23, sujando as suas vestes com a roupa manchada da carne, cometendo pecados, torpezas. Você precisa estar pronto para defender a sua fé. É muito triste nós vermos que a igreja hoje não busca mais. Muitos não querem mais conhecer as Escrituras, mas você, acadêmico, está tendo base sólida para defender a sua fé. E no 25 nós temos uma doxologia, um louvor ao Senhor, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor. Seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então que Deus te abençoe, querido acadêmico. Parabéns por estar finalizando mais um livro. O próximo livro é a Epístola aos Hebreus e vai ser uma bênção. Que Deus continue te fortalecendo. Revise a aula, assista de novo. Fazendo isto, teu crescimento será notório a todos. Temos aqui as referências: o Ernest de Borck, Stimake e Hernandes Dias Lopes. Obras de referência. Deus te abençoe. Até o próximo livro, em nome de Jesus.